Fala galera, tudo beleza? Hoje eu quero falar principalmente com os homens, independente da fase da tua vida, se você é solteiro, casado, principalmente casado, a gente vai falar aqui sobre provisão. E por que esse assunto? Porque, cara, isso é uma coisa que eu tenho vivido de uma maneira, mas eu tenho visto pessoas ao meu redor fazerem de uma maneira diferente. Geralmente, eu não sei se você conhece pessoas assim, mas geralmente são pessoas assim mais antigas, né? Os antigos, né? Então, sei lá, talvez o teu pai, talvez o teu avô pense dessa maneira, né? Que é o fato de, você é homem e você tem que prover, sim, somos provedores. Mas muitas das vezes essa definição de provedor do lar na cabeça dos homens aí fora é tipo assim, meu, tô pagando as contas, tô trazendo comida pra casa, já era. Esse é o meu papel, eu já tô fazendo o máximo já. Se bem que tem gente que nesse básico, pagar a conta, trazer comida pra casa, tem gente que nesse básico já falha. Mas beleza, a gente não vai conversar sobre isso agora. E assim, galera, tá errado? Não, não tá errado. Só que o problema é que isso não é o todo, entende? Isso é uma parte. Provisão não é só isso, galera. O buraco é mais embaixo, né? Deus, ele requer muito mais de mim e de você como homem, como cabeça do lar, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha vida mais prática, beleza? Se você acompanha aqui o canal, você sabe que há pouco tempo atrás, né, pra ser exato, há 15 ou 16 dias atrás, 15? Há 16 dias atrás, o meu segundo filho nasceu. E aí eu tava na maternidade com minha esposa. Beleza, tava acompanhando ela lá, acabou que a gente teve que ficar ao todo 4 dias lá até a gente ser de fato liberado. E um desses dias aí, cara, não sei se você já é pai, mas se você já é pai, você sabe o quão sacrifício é pra você fazer o recém-nascido dormir no berço. Ele dorme tranquilo, de boa, assim, no seu colinho, bem suave, mas aí tu coloca no berço, meu, o bicho, ele acorda, né? O bebê, ele acorda, certo? E aí a gente tava passando essa luta, né? Principalmente nos primeiros dias de vida do nosso filho. E aí, beleza, isso aconteceu de madrugada. E aí, de madrugada, minha esposa, ela já estava cansada, que ela já tinha dado mamar pro bebê. E, pô, ficar acordando não dá, né? Então, a gente combinou dessa maneira e até hoje a gente faz assim. Ela dá mamar, eu pego pra arrotar, fico ali uns 20 minutos depois da criança, né, ter mamado, né, pra ele arrotar e depois coloco na cama. Só que, cara, tava muito difícil, né? Ele já tinha mamado, já tinha passado 20 minutos, eu colocava na cama e ele acordava. Aí eu pegava pra acalmar. Aí eu voltava, aí ele acordava, meu, bravo. E a vontade de chamar minha esposa pra ela resolver a situação, né? Mas eu tava ali, eu tava comandando a situação e resolvi. Eu sei que demorou aproximadamente 1 hora pra mais, né? Até eu, de fato, conseguir colocar ele lá na cama, né, no berço, no caso, pra ele ficar e eu sair. E assim, eu já tava cansado, acho que eu já tava até com dor nas costas de tanto fazer isso. Eu lembro que a última vez que eu consegui colocar ele lá no berço, meu, foi tão delicado, eu tava respirando tão devagar pra ele não acordar que eu cheguei a suar de tão, sabe, de tanta cautela que eu tava tendo. Aí eu coloquei, beleza, tranquilo, isso era de madrugada. E aí, cara, eu tava bem cansado, tava calor no quarto, né, de maternidade. Tava calor no quarto de maternidade e o aquecedor ainda tava ligado. E eu não podia desligar o aquecedor porque era a regra lá do hospital. Aí eu fiz o que? Eu fui sair, né? Eu abri a porta pra tomar um ar. Nisso que eu abri a porta, eu realmente fui respirar tal. E aí eu acho que era umas 2 ou 3 horas da manhã. Tinha 2 faxineiras ali passando, pano e tal. Ela perguntou, tá tudo bem com você? Eu tô tudo bem, estou respirando. Ela, senta ali, né? Apontando para um banco, né? Eu falei, não, vou ficar respirando por aqui mesmo, né? Que aí qualquer coisa, se meu filho acordar, eu tô aqui para ajudar minha esposa e tal. Aí uma das faxineiras falou assim, caramba, rapaz, na minha terra os homens não são assim não. Aí eu, é mesmo? Os homens não são assim não? Ela falou, pois é, os homens não são assim na minha terra. Poxa, comigo, quando eu fiquei grávida, meu marido, ele falou pra eu me virar. Era minha mãe que veio, né? E a minha mãe, minha tia ali me ajudaram nesse processo. Agora, marido ficar com mulher em casa ou no hospital ajudando, não, essa tarefa é de mulher. Eu, de onde que a senhora é? Ela, eu sou do Rio Grande do Norte. Aí a senhora veio pra São Paulo pra, enfim, pra arrumar emprego, essas coisas. Ela falou, eu vim pra São Paulo arrumar emprego. Eu falei, mas isso é só com a senhora, só na sua família, ou com outras pessoas também acontece? Não, é normal lá no Rio Grande do Norte, né? Lá as mulheres têm filho, mas aí quem vai ajudar não são os homens, é a tia, é a mãe, alguma mulher da família. E aí eu fiquei refletindo, depois dessa conversa, né, eu fiquei refletindo ali, eu fiquei pensando, caramba, cara, será que eu tô errado na situação? Né? Pô, eu como homem, não era pra estar alguma mulher aqui e tal. Mas aí eu fiquei, eu juro pra você, eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 5 dias, talvez uma semana assim pensando sobre isso, né? E eu vi que não, né? Deus me mostrou que não, né? Que, cara, a gente, e aí vem o assunto da provisão, né? Eu, você, nós somos provedores.
certo? A parte básica de pagar a conta, levar comida para mesa é o básico, certo? Com todo respeito a você que tá aí do outro lado da tela, mas cara, qualquer pessoa sabe fazer isso. Você dá um dinheiro para uma criança de 10 anos lá no mercado, ela vai lá, compra o pão na padaria e traz e coloca na mesa, né? Hoje em dia, a gente não precisa nem como antigamente, né? A gente não precisa nem sair com arco e flecha ou com arma para caçar e trazer comida, cara. A gente paga no iFood. Vai lá um cara, já compra carne, já compra pastel, já compra churrasco, pizza e traz para nossa casa. Então, assim, hoje a nossa vida tá bem mais fácil nesse aspecto. Mas, enfim, cara, nós somos provedores. Você é provedor. E o que quer dizer com isso? Você tem o dever de prover contas pagas, alimento, segurança para sua família, mas tem o dever também de prover a parte emocional que a sua esposa precisa. Não é a mãe da sua esposa, não é a tia, não são as amigas, apesar de todo mundo colaborar, mas assim, o principal, o grosso é você, é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade, assim como eu estava fazendo. Eu tô falando isso aqui não para me gabar, nem para me exaltar, nem nada, eu só tô dando um exemplo, entende? E assim, a gente faz isso, cara, e é o nosso dever, entende? É o nosso dever. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Eu sou cristão, então isso é como regra da minha vida, né? Fala que a mulher, ela anda junto com o homem, certo? Ela, na verdade, ela é uma ajudadora idônea, é uma mulher capaz, é uma mulher virtuosa que está junto com o homem. Porém, o homem é o líder. Então, a mulher, ela está submissa ao marido e o marido, por sua vez, ele está submisso a Jesus. Então, assim, é uma relação de honra, de respeito, sabe? E dessa maneira, cara, esse é o nosso dever. Esse é o seu dever. Em outras palavras, você faz isso e você também você não deve ficar esperando, talvez, que a sua mulher tenha dó de você. Tipo, ah, tadinho, ficou a noite toda acordado, com o bebê e tal. Tipo, legal, é bom quando reconhece. Mas e se a sua esposa não reconhecer? Né? Principalmente nesse momento que eu tô falando, não sei se é um momento da sua vida que você tá vivendo, né? Tipo, seu filho nasceu agora há pouco, assim como o meu nasceu agora há pouco também, né? De novo, né? Sou pai de dois. É um momento em que a esposa, cara, ela tá pensando em várias paradas. A mulher, ela leva um tempo para ela se reconhecer como mulher de novo, como esposa de novo, porque na cabeça dela é tipo assim, meu, eu tenho que alimentar essa criança, eu tenho que dar comida, eu tenho que cuidar da casa. É várias coisas, entendeu? São várias frentes que a mulher cuida. Então, assim, é o seu dever, cara, fazer isso e não esperar um obrigado em troca. Se a mulher agradecer, reconhecer, legal, pô, bom pra caramba, mas se não reconhecer, você vai ficar chateado, você vai ficar de birrinha? Não vai. Você vai, cara, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu fiz isso aqui, eu não faço pra minha esposa ver, eu faço porque é o certo, eu faço porque meu Deus espera isso de mim. Eu faço porque Jesus fez isso comigo e hoje eu faço com a minha esposa. Hoje eu tenho o privilégio de cuidar da minha esposa. Né? É curioso que a gente está falando aqui sobre reconhecimento e na palavra de Deus fala justamente sobre isso, né? Fala pra gente fazer coisas sem esperar que outras pessoas vejam, né? Fala mais especificamente, meu, tenha tanto cuidado com isso que, cara, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Em outras palavras, meu, faça quieto, entendeu? E aí eu acho que nesse mesmo capítulo da Bíblia, se você depois quiser pesquisar, pode pesquisar, né? Só botar no Google lá. Fala que quando você faz essas coisas sem esperar nada em troca dos homens, Deus, que é o nosso Pai, que vê a gente em secreto, Ele recompensa a gente em secreto também. Então, nossa recompensa, Deus é quem dá, não são as pessoas. Entende? Então, assim, cara, isso é um vídeo que eu tô há muito tempo para fazer, que é para falar sobre provisão, né? O quão as pessoas, os homens, acham, assim, que é só o básico, né? Eu acho que é uma visão, assim, muito, como eu falei, eu acho que eu falei no início do vídeo, né? Muito dos antigos, assim, sei lá, talvez o teu pai, teu avô, teu bisavô pensava e agia dessa maneira, mas, cara, não é isso, né? Afinal de contas, dando o exemplo aqui que eu tô dando, né? Falando de criança, de filho, meu, o filho é de quem? O filho não é só da sua esposa, não foi só a sua esposa que foi lá, mãe solteira, e adotou uma criança. Não, o filho quem gerou foi você e ela. E Deus abençoou, Deus colocou uma alma, Deus soprou um espírito dentro daquele ventre ali para que tivesse vida. Mas você teve participação. Então, assim, você também tem que participar, você também tem que criar, entende? E esse é o nosso dever, cara. Esse é o nosso dever. Muita gente esquece que, tipo assim, como pai, né? Fala assim, meu, agora, putz, cara, sou pai, agora tenho, né? Tenho que ralar, tenho que trabalhar. Legal. Mas, assim, tão importante, ou talvez até um pouquinho mais importante do que você trabalhar, colocar comida na mesa, é você também estar junto com o seu filho, estar junto com a sua esposa, se fazer presente, entendeu? Se fazer presente. Afinal de contas, é aquela frase, né? Ninguém mandou ter filho, mas agora que tem,
a gente tem que arcar com a responsabilidade, entende? A responsabilidade inclui isso aí, prover de maneira material, mas principalmente prover de maneira presença, sabe? De maneira física, de você estar ali, estar junto. Isso é muito importante para a criança. Isso é muito importante. Daqui a alguns anos, daqui a uns 10, 20 anos, seu filho, sua filha não vai lembrar do tênis caro que você comprou, da escola cara que você colocou ele ou ela, se bem que tudo isso é importante, mas eles vão lembrar principalmente da sua presença, dos momentos bons e alegres que você teve com eles. Beleza? Bom, espero que esse vídeo de alguma forma tenha te feito refletir de alguma maneira, né? Era uma coisa que Deus estava me incomodando muito para gravar. É algo que, pela graça de Deus, eu tenho vivido, tem sido, assim, bênção demais na minha família, né? E é sempre bom lembrar, cara, filhos não são gastos, filhos não são trabalhosos, certo? Filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus fala, filhos são herança do Senhor. O que é herança? Herança é algo que você herda, é algo de muito valioso que você herda. Agora imagina você herdar algo de muito valioso de Deus, que criou tudo. Você olha aí ao seu redor, cara, ele criou tudo. Ele deu inteligência para os homens criar porta, criar apartamento, e foi ele que criou a natureza, cara. Tudo isso é algo muito belo, algo muito extraordinário. Deus, ele criou... Cara, é tudo tão complexo. Imagina você herdar algo desse ser. Que tremendo, cara. Que tremendo. E é isso. Deus, ele confiou a você a vida do seu filho, da sua filha. Se você já é pai hoje, né? Se você não é, um dia você vai ser. Declaro isso na sua vida. Mas assim, também é responsabilidade e o privilégio nosso também em cooperar com Deus. Beleza? Bom, se esse vídeo falou de alguma forma com você, eu vou ficar muito feliz em saber. Comenta aqui embaixo, por favor, em que eu te ajudei. Eu vou ficar feliz demais. Beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. See you later.